Olá, para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. A Gazeta do Povo lançou uma oferta por tempo limitado para você ter acesso completo ao nosso site sem barreiras. São apenas R$ 6 nos primeiros 6 meses. Esse é um preço super especial com 75% de desconto para você ter acesso ao noticiário e a colunas como as de Deltan Dallagnol e também de nomes como Cristina Grêmio, Alexandre Garcia, Lacombe e Pousanovski. Além do desconto, você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Basta clicar no link da descrição do vídeo para ter acesso a essa oferta imperdível, tá bom? Bom, aqui ao meu lado, virtualmente, estão nossos convidados, Deltan Dallagnol, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, na semana passada, o Deltan, então, não pôde estar aqui com a gente, né? Então, estamos todos ansiosos, Deltan, para você contar um pouquinho para a gente como foram aí esses últimos dias, em que pé que estão as coisas, e já vou pedir também para você comentar essa notícia de que a Corregedoria da Câmara dos Deputados te notificou ontem, terça-feira, da abertura do processo de cassação do mandato após o Tribunal Superior Eleitoral indeferir o seu registro de candidatura na eleição de 2022. A notificação foi publicada no Diário Oficial da União, após Deltan não ter sido encontrado para entrega formal do documento. Deltan, então explica para a gente o que aconteceu. Olá, Lorena, Emerson, Fabi, todo mundo que nos acompanha. Eu quero pedir desculpas pela minha ausência na última quarta-feira. Esses dias estão sendo muito tumultuados. Hoje mesmo eu vou precisar sair um tempo antes. E a gente tem vivido uma vida muito tumultuada desde a terça-feira à noite passada, quando o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão de indeferir o meu registro de candidatura contra todas as probabilidades, porque está simplesmente contra o texto da própria lei. Vários de vocês já vão estar a par da discussão, vários dos nossos telespectadores, mas vale a pena frisar. O que estava em discussão, o que a lei diz? A lei diz que um membro do Ministério Público, ele perde a sua possibilidade de ser eleito, ele se torna inelegível, essa é a linguagem que a lei usa, quando ele sai da carreira do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar. O que é um processo disciplinar? O processo disciplinar é um processo instaurado com uma acusação contra a pessoa, um processo administrativo, não corre na justiça, corre perante o órgão público em que a pessoa trabalha, e nesse processo a pessoa vai se defender, vai exercer o contraditório. Agora, antes desse processo disciplinar, existem procedimentos preliminares. Por exemplo, se alguém for fazer uma reclamação contra um promotor no Ministério Público, vai se instaurar uma reclamação disciplinar. O que é reclamação disciplinar? É simplesmente a petição, o pedido de um cidadão, de qualquer pessoa, e você coloca uma capa naquilo, um número de protocolo, e aquilo vai tramitar para se ver se tem algum fundamento, se tem uma viabilidade, se é real aquilo que o cidadão está alegando, e se for real, vai existir uma acusação contra aquele servidor público e aquilo se torna um processo disciplinar. E, mais uma vez, a lei fala que se torna inelegível o promotor que sai na pendência de um processo disciplinar, ou seja, depois de uma acusação. E a questão é muito objetiva no meu caso. Existia algum processo disciplinar contra mim? A resposta é clara, não existia nenhum processo disciplinar. Então, por que o TSE fez uma decisão contrária a mim se não existia? Eles fizeram uma interpretação, um exercício de futurologia, um exercício de adivinhação mental. Eles supuseram que eu saí do Ministério Público porque poderia vir a ser instalado um processo disciplinar, que poderia vir a se converter em condenação, que poderia vir a se converter numa demissão. Eles fizeram 4 suposições encadeadas, lendo a minha mente e fazendo 4 suposições sobre o futuro. Então, eles podem fazer isso? A resposta é não. Por quê? Porque a leitura constitucional proíbe que toda restrição de direito fundamental, toda regra que restringe a possibilidade da pessoa ser elegível, de exercer um direito fundamental político, de votar, de ser votado, toda regra que restringe isso, ela tem que ser interpretada restritivamente. Ela não pode ser ampliada, não pode estar sujeita a uma interpretação extensiva. Bom, o tribunal fez isso para surpresa de todo mundo. Desde então, vários juristas
jornais, todo mundo tem se manifestado dizendo que essa decisão é um verdadeiro absurdo. Essa decisão, a partir daí, quais são os próximos passos a partir dela? A partir dela, os próximos passos são, é comunicada à Justiça Eleitoral da primeira instância, lá do segundo grau, desculpa, lá do Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Esse tribunal comunicou à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, a partir do recebimento disso, ela me notifica. E compareceram aqui na quinta-feira no meu gabinete, onde eu estou agora, dizendo que iam fazer a notificação. Eu não estava em reunião com advogados fora, com o partido, voltando a Curitiba. A gente trabalha muito entre Brasília e Curitiba, porque você faz um trabalho de interlocução com os seus eleitores, ouvindo reclamações, demandas, necessidades. Você faz o trabalho em Brasília e em Curitiba. Eu estava já a caminho de Curitiba, onde eu permaneci na sexta, em que eles tentaram uma segunda notificação. E um detalhe importante, quando eles vieram me notificar aqui na Câmara, eles falaram, a servidora pública falou, existe uma regra de cortesia da Corregedoria, de que ela permite que o parlamentar ele combine um dia e hora para receber a notificação pessoal, para receber pessoalmente aquela notificação. E eu falei, eu quero. O pessoal aqui do meu gabinete, eu não estava presente, mas falaram, o Deltan quer. E a gente mandou um e-mail pedindo que eu recebesse essa notificação nessa semana, agora em que a gente está, aliás, hoje, quarta-feira, a gente pediu. Mas eles, mesmo assim, eles não responderam o e-mail, eles tentaram notificar de novo na sexta. Domingo à noite, eu entrei em contato com o corregedor, pedi, olha, eu quero receber pessoalmente. Eles me ignoraram, não atenderam e fizeram a notificação, terceira tentativa na segunda-feira, e eu fui notificado por edital. É um procedimento, como eu disse, segundo a servidora da Corregedoria falou, segundo a pessoa da Corregedoria que veio aqui, é um procedimento atípico, porque normalmente eles ajustam uma data com o parlamentar para efetuar a notificação. O que mostra que existe aí alguma celeridade, uma tentativa de fazer isso rapidamente, de executar essa decisão rapidamente também aqui. Fazer uma leitura geral disso tudo. A leitura geral isso indigna, isso é um absurdo, porque não se trata do meu mandato, se trata dos 345 mil votos, das 355 mil vozes que foram caladas. Se trata do poder mais sagrado do povo na democracia, que é o poder do sufrágio. É o poder de votar e de escolher os seus representantes. É o poder de escolher qual vai ser a sua história, de escrever o seu destino, escolhendo quem é o representante que vai estar construindo essa história, que vai defender as suas causas, que vai defender aquilo em que a pessoa acredita. E é isso que está sendo derrubado nesse caso. É indignante, eu não vou dizer que surpreenda, porque várias pessoas já diziam que iam me caçar. Eduardo Cunha dizia que ia me caçar. Várias pessoas do sistema corrupto que a gente combateu defendiam a nossa cassação e lutaram por isso. O presidente Lula anunciou que ia se vingar, que buscava a vingança. Então, não surpreende de todo. Agora, o modo como eles escolheram, esse caminho que eles escolheram é absurdo, é indignante, é ultrajante. Ele viola a soberania popular, ele viola a lei, ele viola a Constituição. E quais são os próximos passos agora para a gente buscar reverter isso, fazendo uma análise muito rápida de tudo? Os próximos passos são nós buscarmos contestar isso no Supremo Tribunal Federal, o que pode demorar mais tempo do que a cassação. A cassação deve acontecer agora nos próximos dias, em questão de semana. Uma vez notificado pela Corregedoria, eu tenho um prazo de defesa de 5 dias úteis, que vai acabar terça-feira que vem. Em seguida, a Corregedoria dá o seu parecer e a mesa da Câmara dos Deputados, que são 7 deputados, que tomam as principais decisões da Câmara, vai deliberar e pode simplesmente executar essa cassação, ou pode fazer como fizeram em outros casos, de não executar isso ao longo de meses ou até ano. Mas, no meu caso, a celeridade desse caso indica que existe uma pressa de que eles devem executar isso rapidamente. A gente está recorrendo, então, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A gente precisa antes passar por um passo preliminar no Tribunal Superior Eleitoral, que é rediscutir a decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde não existe aí chance de reversão, mas é um passo necessário para a gente ter o Supremo. E, em paralelo, a gente vai pedir à mesa da Câmara dos Deputados que leve essa decisão para o plenário, que não execute essa decisão enquanto o Supremo não decidir, porque essa decisão do TSE viola a Constituição, viola precedentes do próprio Supremo, e existe aí uma grande chance de que o próprio Supremo, revendo isso, reverta. Agora, o grande problema que a gente enfrenta hoje é o problema que a gente sempre enfrentou. A gente, representando cidadãos honestos, corretos, trabalhadores, valorosos, que querem o combate à corrupção, a gente enfrentou o sistema. E agora o sistema se vinga contra nós. Existe toda uma energia acumulada desse sistema que deseja, que anseia a vingança, querendo direcionar contra nós.
prejudicando não a nós apenas pessoalmente, prejudicando a minha família, prejudicando o nosso trabalho, a nossa possibilidade de estar lutando pelas pessoas, mas prejudicando os 345 mil eleitores que vão ter as suas vozes caladas, os seus votos derrubados. É como se fizesse o impossível, como se entrasse nas urnas para retirar 345 mil votos das urnas. Obrigada, Deltan. Deltan, eu separei uma fala que você deu em entrevista à Folha de São Paulo. Se você me permitir, eu vou pedir para a Fabiana e para o Emerson comentarem, depois você pode comentar também. Abre aspas, o fato de ter existido uma unanimidade nessa decisão tomada em 66 segundos mostra que ela foi combinada. Ainda mais que, em visitas a ministros do TSE, houve ministro que nos assegurou que a sua posição era de que eu estava elegível e de que não compactuaria com alguma decisão política que viesse em sentido contrário ao direito. Fecha aspas. Fabiana, por favor, comenta essa fala do Deltan. Eu queria até aproveitar, Deltan, que você está aqui, eu sei que tem essa fala, mas é uma dúvida que eu acho que tem tudo a ver com o programa. Como vocês vão levar essa matéria para o Supremo, a questão da constitucionalidade, o pessoal que nos assiste, porque sempre quer saber essas matérias, acho que seria até mais interessante se você pudesse comentar em qual quesitos, de forma simples, vocês vão levar essa questão para o Supremo, porque entre os juristas houve muito debate, né, dizendo quais os possíveis motivos para poder falar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa decisão do TSE. Desculpa, Lorena, que eu lembrei que é bem importante isso. Legal, Fabiana. A Constituição tem uma regra básica, um preceito fundamental básico que diz que todo poder emana do povo. E como todo poder emana do povo, esse poder que é expressado especificamente pelo voto, ele só pode ser limitado por lei. E veio uma lei limitar isso, que é a lei da ficha limpa. E limitou isso de modo claro, de modo objetivo, e no meu caso, ela limitou isso dizendo só se torna inelegível quem sair na pendência de processo disciplinar. Quando o Tribunal Superior Eleitoral ele atinge o poder do povo, os votos, a soberania popular, fora do previsto na lei, fora do princípio da legalidade, ele está violando tanto o princípio da legalidade, quanto está violando o preceito de que todo o poder emana do povo, como está violando o preceito que diz lá no começo da Constituição, lá pelo artigo 15, 14, 17, por aí, que fala que a lei poderá limitar as hipóteses de elegibilidade. E mais, existe uma interpretação constitucional, uma hermenêutica constitucional muito clara, dizendo que todas as regras que restringem direitos fundamentais não podem ser expandidas pelo intérprete, não podem ser expandidas pelo aplicador da lei, pelo julgador. Então, existe aí uma clara violação da Constituição nessa interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral deu, que é fora da lei, que criou uma hipótese. O que fizeram, basicamente, foi me caçar fora das hipóteses legais. Eles criaram, inovaram com uma nova hipótese de cassação, de inelegibilidade, para poder me caçar. Fabi, quer comentar para a gente, então? Então, Deltan, porque a gente, quando vê essa decisão, vê tudo o que aconteceu, vindo do TSE, como você mesmo falou também, essa agilidade toda de notificação, de querer tirar, teve até noticiários que disseram que já tinha um substituto que era para você ser despejado do seu gabinete. Então, a gente acha, né, a gente olhando todo o processo, sabe como é moroso as coisas quando acontecem esse tipo de coisa, né? Embora essa futurologia realmente esteja muito difícil de engolir, mas a pressa também, né, da Câmara de querer retirá-lo e colocar já outra pessoa no lugar e aproveitar isso mediaticamente, falando de despejo, porque despejo na cabeça do brasileiro, a gente já imagina um caminhão com um cachorro caindo, né? Então, é essa gravidade que a gente fala. E eu também não vou deixar de notar que atrás de você está lá escrito 245 mil vozes caladas. Então, a importância que é o contrário do que tudo que o Tribunal Superior Eleitoral ele pregou nas últimas eleições, né? Que tinha
que era tudo correto, que realmente as urnas teriam voz. E aí a gente vê, você foi realmente eleito, tinha uma certidão do tribunal do TRE, né, da sua região, e a gente vê também essa grande preocupação, Deltan. Para que serve, então, o Tribunal Regional Eleitoral, né, os regionais, já que as decisões não são respeitadas e, quando levadas para o Tribunal Superior Eleitoral, são anuladas, porque a fé pública daquela certidão, quando eu vejo que ela foi completamente extinta. Então, são esses questionamentos que essa decisão toda leva. Não é só tratando do seu caso. Toda vez que eu comentei, eu falo, esqueçam somente a Lava Jato, esqueçam somente o Deltan, mas tentam ver essa questão com mais profundidade. E eu levantei essas outras questões que eu estou te falando aqui, como até a própria, essa coisa centralizadora que virou o TSE, não respeitando as decisões dos tribunais regionais eleitorais. Fábio, só para complementar, eu puxei aqui a Constituição, aqui enquanto você falava, está lá no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 9º, dizendo que lei complementar vai estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. As duas coisas aqui, na verdade, foram desrespeitadas, porque não se fez uma inelegibilidade num caso previsto em lei, se fez um caso previsto na cabeça do julgador, de modo extensivo, quando não está previsto na Constituição, e lembrando que leis que restringem direitos fundamentais têm que ser interpretadas restritivamente, e aqui também, claramente, a Constituição fala que a lei vai estabelecer os prazos de sua cessação, e nesse caso a Justiça Eleitoral ela tinha até 20 dias antes da eleição para declarar a minha inelegibilidade, até para preservar os 345 mil votos, mas não o fez, extrapolando o prazo. Isso gera instabilidade política, isso gera insegurança jurídica, mas mais do que isso gera uma violação do poder soberano do povo. Emerson, sua vez, comenta pra gente o que você está achando de tudo isso. Bem, Lorena, boa noite, Deltan, boa noite, Fabiana, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Pessoal, o que eu penso, né? Eu tenho várias observações aí para fazer, né? Como eu já tinha dito no último programa, tá? A gente chegou num ponto de Brasil que não tem mais nada de jurídico nisso. Isso é nitidamente perseguição, né? Também não tem nada de político mais. Isso é uma perseguição. O que tem a ver isso aí é com ódio, com ressentimento, com vingança, com rancor, né, com defesa de um lado só, ou seja, estão literalmente estraçalhando o mundo jurídico. Então, para a gente sempre é muito difícil a gente chegar aqui e tratar, num programa que é feito para tratar de assunto jurídico, a gente vê situações absurdas como essa, né? Do ponto de vista legal, né, tem inúmeras ali questões ali que, por óbvio, jamais deveria ter gerado essa cassação, né? Do ponto de vista do que já tem na lei, e inclusive do que não tem na lei, né? Do que tem na lei, se exigiu tantas formalidades ali em relação à questão da Lava Jato, todo um respeito ao regramento, aos procedimentos e tudo mais, e agora, nesse momento mesmo, o Deltan está passando por uma situação que é a seguinte, né? Esses mesmos juristas que defendiam toda essa observação dessa legalidade, de todas essas limitações, né? A pessoa tem que verificar todos os requisitos do processo. Agora, esse pessoal está defendendo que seja aplicada essa penalidade contra o Deltan, vislumbrando a cassação, meio que violando regras legais básicas, como, por exemplo, a necessidade de notificação pessoal dele, né? Existe uma razão para uma pessoa para a lei exigir a notificação pessoal para aplicação de determinada pena, e para casos em que pode haver essa mesma decisão, através de digital e outros meios de intimação, vamos dizer assim, certo? E a finalidade é justamente por quê? Para preservar direitos fundamentais da pessoa. Então, geralmente, essas questões que podem atingir diretamente direitos fundamentais, ela vai afetar diretamente a vida da pessoa e pode, por consequência, obviamente, a lei prevê, por consequência, objetivamente, ampliar, né, o resguardo à ampla defesa, ao contraditório e tudo mais. Então, se há a exigência de intimação pessoal, de notificação pessoal, é óbvio que isso não pode ser feito por edital. Essa é uma questão nula, né? Esse tipo de alegação foi muito abordada por esses juristas aí da Lava Jato que estão condenando o Deltan. Então, eles diziam que deveriam ter todo esse respeito à legalidade e não observam esse tipo de coisa básica, né? Que uma intimação deve ser pessoal, então deve ser pessoal, não pode ter
essa situação, ou entre outras coisas, né? Não houve tipo legal ali para enquadrar essa situação, né? E na prática, por que a gente fala que não tem nada de jurídico, não tem nada de político, isso é só ódio, vingança, é rancor, é perseguição? Porque de fato é só vocês pensarem da seguinte maneira, acho que até a população já entendeu isso de forma muito objetiva. Nós temos, né, pessoas ali que foram condenadas por crimes gravíssimos, né, em todas as instâncias, né, mas não havia o trânsito no julgado ainda, né, porque havia pendência do julgamento de alguns recursos, né, ou seja, questões criminais gravíssimas que prejudicaram o país como um todo, que prejudicaram a população, né, mas de repente, né, se entendeu, mas não tem o trânsito julgado, então ela é elegível e tudo mais. Agora, uma pessoa como, por exemplo, o Deltan, que não tinha cometido crime algum, que simplesmente eles alegaram que tinha a possibilidade de um dia ele vir a sofrer um procedimento disciplinar, né, que não é a mesma coisa desses processos crimes gravíssimos aí, que foram apurados, por exemplo, na Lava Jato, simplesmente eles fazem isso, né? Eles pegam ou seja, colocam o menos sendo mais, né, e invertem realmente os valores e fica nessa situação. Né? Então, a ideia é essa. Né? Acho que a população já percebeu isso. Como que uma pessoa, como, por exemplo, o Lula, foi elegível depois de tudo que aconteceu, entre várias outras pessoas, né, que foram alvo das investigações, que houve condenações da Lava Jato, e o Deltan, né, que sofreu um mero procedimento disciplinar. Né? Esses dois procedimentos já tinham sido encerrados, mas como ele poderia vir a receber outros futuramente, ou outras reclamações futuramente, mudaram a legislação, né? Então, é um rol de absurdos, assim, que não dá para aceitar, né? Então, é por isso que eu sempre falo, não tem nada de jurídico nisso, né? Porque se tivesse um ponto jurídico, uma questão ou outra, a gente entenderia. Uma coisa que me chama muita atenção, né, só para encerrar, para não me alongar mais, é o seguinte, eu acho que, inclusive, nesse ponto da legislação, esse tipo de questão deveria ser alterada, principalmente essa questão relacionada aos procedimentos disciplinares, etc. É muito mais grave quando um parlamentar comete um crime gravíssimo, como os vários ali, né, que foram, inclusive, eleitos aí, mesmo depois de ter sido passado por aquela situação dramática criminal, envolvendo crimes ocorridos na Lava Jato, e a situação de um mero procedimento disciplinar, que é um procedimento ético, na pior das hipóteses. Eu acho que, inclusive, deveria ser revogado esse trecho da norma. Né, porque é óbvio que é muito mais grave uma pessoa que está respondendo por cometimento do crime do que um mero procedimento disciplinar. Né, e no caso do Deltan, relembrando que ele nem estava respondendo por esse processo disciplinar. Né, foi literalmente como a gente brinca, né? Foi meio que nem aquele filme, aquele Minority Report. Né, você simplesmente olha para o futuro, você vai presumir que possa acontecer, então a gente já vai aplicar a penalidade. E outra coisa, uma tese também que eu tenho defendido, inclusive conversado com vários juristas a respeito. Se o Deltan, de fato, já tinha sido efetivado no cargo, já tinha tomado posse, eu entendo que isso aí também deveria gerar uma causa de perda de objeto, até mesmo, né? É um procedimento falho do TSE, porque como que ele imposta uma pessoa e depois ele vai lá e decreta que a pessoa é inelegível? É um negócio completamente que foge de uma lógica racional mínima dentro de um processo, né? Se diga assim, até para a população entender, né? Olha, mas eu votei nele, por que ele caiu agora, de repente ele foi cassado? Mas ele não tomou posse, já estava atuando como deputado? Por que isso acontece? Como que a lei retroage desse jeito? Né? Isso é um absurdo. Né? Esse ponto específico deveria ser revogado. Se a pessoa tomou posse, né, o TSE que se vire, o Estado que se vire, em dar a condenação ou manter ele no cargo até a data da posse. A partir do momento que ele tomou a posse efetiva, ele deveria ser liberado. Né? Ou seja, perdeu o objeto do processo, não pode mais fazer nada. E aí sim respeitar a Constituição e dizer quem tem que definir alguma coisa nessa situação é a Câmara. Né? Eu acho que isso seria respeito às instituições. Isso seria respeito à nossa Constituição, porque existe a separação de poderes, né? E cada poder tem as suas incumbências, as suas competências. No meu entender, eu acho que essa competência deveria ser exclusivamente da Câmara e não mais simplesmente do Poder Judiciário. Obrigada, Emerson. Deltan, sabemos que você tem um compromisso agora, né? Não vai conseguir ficar com a gente até o final do programa, então se você quiser se despedir do pessoal. Sim, Lorena, quero agradecer mais uma vez você, Emerson, Fabiana, pelo prazer de compor uma bancada aqui com vocês, uma honra tremenda para mim. E vou ficar na expectativa de poder discutir os próximos assuntos, tem muita coisa para a gente conversar. Tem decisão aí do Supremo Tribunal que deve sair sobre descriminalização de uso de drogas,
tem a questão das decisões, aquele juiz que foi afastado da Lava Jato, foi afastado até da própria função agora, aquele juiz Eduardo Apio. Muita coisa para a gente conversar, uma pena não poder ficar com vocês agora, mas eu volto. Um grande abraço a todos, até logo. Tchau, tchau, Deltan. Obrigada pela sua participação hoje. E a gente segue aqui, então, com a Fabiana e o Emerson, comentando as outras notícias. Agora a gente comenta, então, a notícia de que o Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, na segunda-feira, dia 22, afastar cautelarmente o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Eduardo Apio, responsável pelos processos da Lava Jato. Após a notificação, Apio terá 15 dias para apresentar sua defesa. A decisão atendeu a um pedido do desembargador federal Marcelo Malucelli, né? Então, para o pessoal entender o que aconteceu. Na representação, Malucelli afirma que o seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, teria recebido uma ligação telefônica em tom ameaçador. O Conselho do TRF4 considerou que existem indícios de que o Apio tenha feito o telefonema, que foi gravado pelo filho do desembargador. O vídeo da chamada mostra o áudio de um interlocutor que se identifica como funcionário da Justiça Federal e cita dados sigilosos referentes a imposto de renda e despesas médicas de João Eduardo. Fabiana, se esse for o caso, né, quais seriam as penas para o Eduardo Apio? Bom, isso até no Brasil acaba virando uma chacota, né? Porque a gente sabe que todo juiz ele é aposentado compulsoriamente. Então é isso que nós temos pela frente. Mas nesse caso específico é preciso colocar aí uma investigação pesada, porque tem vários detalhes. Eu acho muito importante a questão dele ter se utilizado, ou supostamente, né, depende da investigação, mas tudo indica que sim, dos atributos que ele tem como funcionário público para chegar em dados sigilosos. E esses dados sigilosos ainda serem vazados por um perfil no Twitter, que tudo isso, como eu estou falando, depende ainda de investigação, mas parece que sim. Outra ponta aí que me preocupa demais é quando a gente ouve as palavras vai ser resolvido em Brasília, né? Então, a gente sabe que não é uma questão só jurídica, é uma questão política, infelizmente. Eu não gostaria de ver o judiciário desse jeito, mas é assim que está acontecendo. Esse fato é grave porque expõe realmente, né, a tendência, né? A gente fala tanto da imparcialidade do juiz, e está na cara que não tinha imparcialidade alguma, visto que todo mundo já sabe, foi amplamente divulgado, que ele colocava ali até o meio de e-mail, se eu não me engano era Lula, sem o A, né, 22, e aí ele disse que isso era em forma de protesto, mas as datas não coadunam, e pior, a gente vê ainda a mídia militante, a mídia que não quer dizer sobre fatos, é sobre fatos que nós estamos falando, tratando isso como um mero trote. Isso não é um trote, é uma ameaça, é um juiz, é um desembargador, são cargos que são sensíveis, e é a exposição e a utilização do cargo público para benefício próprio. Então, isso é grave, é muito mais grave até de quando a gente levanta aqui questões que a gente acabou de levantar em relação ao Deltan, né, que está sendo punido por achar que poderia fazer algo num PAD que nem foi, não foi nem colocado, né, o PAD, a gente já falou disso, mas um processo administrativo. Nem isso, só a mera elucubração disso acabou fazendo com que o Deltan estivesse na situação que ele está. Então é disso que a gente está falando, e tem tudo a ver porque o tema é Lava Jato, o tema é coisas acontecendo dentro da Lava Jato e mataram de forma assim exponencial todos os feitos da Lava Jato, mas a gente vê que a briga política nos bastidores continua e a gravidade desses fatos. Então eu rogo aqui para que seja investigado e para que não seja passado um pano quando chegar a Brasília, como já adiantou até o próprio Apio. E Emerson, você acha que esse afastamento do Eduardo Apio é bom ou ruim para a operação da Lava Jato? E se você acha que a operação de fato ainda tem alguma função? Sem dúvida, Lorena. O primeiro ponto, né, que acho que vale a pena destacar é que sim, né, que com certeza vale a pena, né, até para atender o que o pessoal da esquerda sempre diz, principalmente os defensores do Lula, né. O motivo
pela qual o processo do Lula foi integralmente anulado foi justamente uma suposta suspeição ali, né, do juiz do caso, que era o Sérgio Moro. Não obstante, essa decisão, essa sentença já ter sido reconfirmada pelo TRF, né, por mais 3 embargadores, né, e a jurisprudência era uníssona no sentido de que, quando há reconfirmação da segunda instância, então perde a causa ali que justificaria a anulação de um processo pela suspeição do juiz originário, né? Pelo menos era esse o entendimento. De repente, isso mudou, né? E o Apio, infelizmente, esse magistrado, ele tem se demonstrado um verdadeiro militante, né? Pode ser tudo, menos juiz. Eu não digo nem que ele está puxando o sardinha por ele, literalmente está se comportando como militante, né? Aliás, né, digo isso até pelas próprias palavras dele. Saiu uma matéria, inclusive, na Poder 360, que estava falando, que colocou ipsis literis, né? Que o Apio disse? Ele diz que a investigação da Lava Jato não é uma vingança, é um acerto de contas. Bom, eu gostaria de saber qual que é o posicionamento do juiz quando ele diz que não, um acerto de contas, tudo bem. Acerto de contas? Se ele está falando que é um acerto de contas, é uma vingança, né? Não, isso não vai ficar assim. Nós vamos acertar essas contas, acerto de contas com a verdade, ele disse, né? Então, isso é um absurdo, né? Partindo de um magistrado, o Moro, ele nunca disse isso durante todo o percurso da Lava Jato, né? Mas, de repente, me vem um juiz agora, né, que se avocando, né, se colocando na posição ali, nem de juiz, mas de verdadeiro justiceiro, né, avoca para si essa qualidade, diz que a Lava Jato vai ter um acerto de contas, né, e ele fala isso publicamente. Só isso eu acho que gera motivo mais do que suficiente para decretar um afastamento dele, né? Porque se a regra lá, que gerou inclusive a nulidade desse processo, lá na frente, lá no Supremo com o Lula, né, inclusive o tornou elegível depois disso, eu acho que nada mais correto que também seja aplicada essa mesma lógica em relação ao Apio, né? Porque ele tem que ser afastado já de imediato. Ele não pode permanecer no cargo se ele já está revelando uma suspeição que provavelmente vai afetar lá na frente, né? E isso também afeta o bolso do contribuinte, né? Porque acho que ninguém brasileiro aguenta mais, né, fazer umas mega operações, processos que levam anos, né, um dispêndio absurdo de dinheiro público, porque não é barato um processo, né, gente? Tem todo o trâmite, é funcionário, são os escreventes que trabalham com o processo, é o dinheiro que é gasto com os juízes, né, juízes que muitas vezes precisa contratar mais porque não consegue atender à carga, a grande demanda que ele tem, né, é o escrevente, é o escrivão, é o policial, é o investigador, né, aí depois tem toda a parafernália de buscas e apreensões, helicóptero, gasto com combustível, enfim, isso aí vai milhões de reais, milhões e milhões, e nada se resolve, né? Então é melhor que seja já afastado de imediato, né? E digo isso nem só por conta dessa situação do telefonema, que é crítica, é gravíssima, né? Mas por própria conta da evidente suspeição dele, porque ele mesmo disse isso, né? Não se trata de uma vingança, mas de um acerto de contas com a verdade. Acerto de contas, um magistrado falar dessa forma, né, se fosse o Ministério Público eu até entenderia, né? Porque tem mais aquela sanha, aquele poder, o próprio poder de poder, a capacidade postulatória que a gente diz, né? Aí é uma pessoa muito combativa, mas um magistrado se comportar dessa maneira é inaceitável, né? Ele não tem, para começar, que dar opinião a nada em relação a isso, até porque isso fere a própria lei orgânica da magistratura. Lembrando lá, vamos até reler aqui, né? São deveres do magistrado, está lá no artigo 35, inciso 3º. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças, órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Ou seja, já existe uma previsão legal que proíbe o juiz de ficar com esse tipo de comportamento, né, sobremaneira processos que estão sobre a presidência dele, né? Então é óbvio que já deveria ter sido afastado. E essa questão do telefonema acaba se tornando mais grave ainda, né? Porque está lá, inclusive, indicando, né, que em um dos expedientes para apurar a ligação, verificou-se que a Apio acessou o processo judicial 2 vezes em horários próximos ao contato com João Eduardo Marlucelli. Ou seja, foi periciado isso e foi identificado que, próximo àquele momento, ele tinha acessado pelo menos 2 vezes esse processo. Por quê? Né, uma coincidência muito grande, né? No dia anterior, que foi o dia 12 de abril,
o desembargador Marcelo Malucelli havia sido relator da decisão que determinava o provimento das correções parciais contra a Appio, né? Ou seja, um dia antes ele teve isso, aí no outro o desembargador determinou o provimento de correição contra o Appio. Aí no outro dia ele vai lá e começa a fuçar em processo, uma coisa esquisita, né? Dá a impressão ali, uma clara vingança. Eu acho que ele devia estar se referindo justamente ao que ele falou, né? Que é o acerto de contas. Né? E depois, né, uma perícia conduzida pela Polícia Federal diz que o áudio da ligação corrobora fortemente a hipótese de que o interlocutor suspeito seria o juiz. Né? Então tudo está indicando que é ele. Então ele não tem mais condições de permanecer na Lava Jato. Deveria ser afastado não só isso, mas inclusive da própria magistratura. Porque a gente sabe que tem, por exemplo, muitos magistrados aí que foram penalizados por situações muito menos graves que essa. Ainda mais um processo polêmico como esse. Então, eu acho que foi acertada a decisão e digo mais, acho que ele deveria ser afastado da magistratura. Porque um magistrado que se comporta dessa maneira não tem condições de ser magistrado. Só para acrescentar, então, ainda sobre essa notícia, segundo o relatório do TRF4, o juiz da Lava Jato pode ter cometido uma série de infrações, desde passar-se por terceira pessoa até usar dados de sistema restrito da Justiça Federal para constranger ou ameaçar desembargador federal. Bom, gostaríamos muito de ouvir, né, a opinião do Deltan sobre esse assunto, mas como ele mesmo falou, na semana que vem a gente retoma esse assunto de novo para ele poder comentar aqui com a gente. E a gente segue então com o nosso terceiro tema de hoje. O Supremo Tribunal deve retomar hoje, quarta-feira, dia 24, após quase 8 anos de intervalo, um julgamento para definir se o porte de drogas para consumo próprio é uma infração penal. A Corte decidirá se as penas previstas para quem porta drogas para uso pessoal, que já são brandas, devem ser consideradas inconstitucionais e deixar de valer, o que poderia derrubar o último constrangimento legal para a compra das substâncias ilícitas. Atualmente, a detenção por mero porte de drogas inexiste no Brasil. As penas para essa infração, tipificadas no artigo 28 da Lei Antidrogas de 2016, são prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e o comparecimento em um curso educativo. Fabiana, você acha que é positivo para o sistema judiciário considerar esse tipo de pena inconstitucional? E que tipo de impacto isso poderia causar em outras situações que penas similares são utilizadas? Bom, esse problema é muito sério, né, no Brasil e tem se tornado cada vez mais sério. Eu sou de São Paulo e aqui em São Paulo é difícil não comentar a destruição da cidade justamente por isso. Então, eu vejo isso como um grande retrocesso. Tem algumas inconsistências na lei. Por exemplo, se uma pessoa for parada num carro onde tem ali um tanto de drogas, se ele disser que é dele, ele vai ser enquadrado nisso que você falou, né? É tudo mais brando. Se for de um amigo, ele vai ser enquadrado, então, em tráfico de drogas. Então, já existem esses disparates na lei. Mas eu não vejo como as pessoas, alguns colocam, alguns até do judiciário vêm colocando, que seria um avanço em termos educativos, etc. Veja, essa previsibilidade de fazer cursos para que a pessoa possa aprender, a gente sabe que não é muito bem assim. E também quando se fala em evitar os danos, né, ensinando algumas coisas em relação ao uso, né, das drogas, eu acho completamente o oposto. Quanto mais se inibir, quanto mais constranger, mais difícil será comercializar e, portanto, mais difícil também as pessoas entrarem nesse tipo de conduta. A gente sabe que isso é um problema de segurança pública também, e a questão de segurança pública também está envolvendo nisso. Então, todos os estudos acabam colocando que quanto mais flexibilizado o porte de drogas, né, por menor que seja, também é maior a criminalidade. A gente sabe que é a porta de entrada de drogas piores e também é a porta de entrada para crimes, e crimes que depois fica difícil o Estado conter. Então, a gente sabe já qual que é a vertente da atual cúpula do judiciário, e a gente sabe também que é um grande problema que delegados de delegacias, né, municípios muito pequenininhos vêm enfrentando, porque é difícil
punir a pessoa por o porte excepcional aí de drogas, mas eu não vejo isso uma solução colocada isso no Supremo como um avanço na sociedade, ao contrário, eu vejo isso como um grande retrocesso. E Emerson, de alguma forma você acha que isso limitaria o poder do Legislativo de contornar a decisão do Supremo, caso o Legislativo entenda que o crime deva ser punido de outra forma? Então, Lorena, o assunto todo é permeado de polêmica, né? Mas, assim, o que a gente percebe é que é totalmente contraditório, né? Eu acho que isso aí quem deveria avaliar, em primeira instância, é o Legislativo. O Supremo não tinha que intervir em absolutamente nada em relação a isso, mas acaba intervindo. O problema maior dessa situação é até uma questão, assim, não precisa fazer grandes estudos, grandes análises, é só você olhar coisas de um ponto de vista do dia a dia da sociedade, né? Por exemplo, que tal se a gente, de repente, né, dissesse o seguinte, vamos revogar a lei de trânsito que fala que a pessoa não pode dirigir embriagada, né? Afinal de contas é uma droga lícita, por que ela tem que ser penalizada por isso? Ele só tomou uma cervejinha ali, de repente só bateu o carro também, matou umas 30 pessoas, mas não tem problema nenhum, né? Então essa incompatibilidade das coisas não bate, né? O álcool é uma droga lícita, né? Mas nem por isso deixa de dar problema, pelo contrário, né? Não são poucos os casos que envolvem criminalidade e álcool, né? Isso é um fato, é uma estatística. Outra situação, tabagismo, né? Tabagismo também envolve uma série de problemas. É uma droga lícita, mas também afetam questões gravíssimas de saúde pública, né? Quantos milhões o Estado não gasta por ano com saúde pública para tratamento, por exemplo, de doenças relacionadas às aquisições, né, que as pessoas acabam pegando de doença por conta do tabagismo, né? Quantos milhões que vão? As propagandas que são feitas, os hospitais, quanto que se gasta tudo isso, né? Então, a gente já vê isso com as drogas lícitas, um problema muito grande, né? E nem por isso a situação, essa questão de descriminalização das drogas vai ser apenas mais um ponto desses, né? Ou seja, a gente vai trazer mais um problema para a sociedade, porque, obviamente, né, o pessoal vai se sentir mais à vontade. Não tem problema, né? Então vamos usar, tal, nem que seja para experimentar, tal. Só que tem um monte de droga perigosíssima ali. A gente está vendo aí, por exemplo, virou, mexeu, aparece nos noticiários aí, molecada se envolvendo com a tal da K9 lá, que é uma droga extremamente potente. Vai ter uma parte da decisão que pretende, inclusive, dizer se vai ser apenas em relação às drogas mais leves, que eles dizem, né, como maconha, ou se vai abranger todas as drogas. Então, assim, a gente já tem uma situação crítica no país, com várias drogas lícitas, né? Agora, o que a gente vai fazer? Não, vamos transformar vamos tirar qualquer tipo de licitude das demais drogas, as mais pesadas, e a gente vê o que dá, porque com certeza vai diminuir o tráfico. Gente, é óbvio que não vai. É óbvio que não vai. E pelo contrário, a gente vai ter mais problemas ainda relacionados a outros que vão atingir certamente outras questões. Por exemplo, essa questão de saúde pública. Com certeza vai ter mais acidente de trânsito, com certeza vai ter mais problema com mulher sendo espancada em casa, porque o cara chega muito louco, ele só usou uma droguinha ali e fica doidão, e chega lá batendo em todo mundo, bate nos filhos, mata a mulher. Então, assim, eu fico pensando, será que esse pessoal não percebe isso? Será que as pessoas não param para refletir nisso, que a gente já tem problema suficiente? Agora vai descriminalizar, porque, não, mas não tem problema, o que tem? Deixa ele, né? Foi só um baseadinho, foi só um pouquinho de cocaína. Isso é um absurdo, é um absurdo. E a questão de criminalizar não é sobre esse ponto de vista, a sociedade quer punir a pessoa. Não necessariamente isso, mas de certa maneira acaba coibindo o uso, né? Porque se fosse tudo liberado, tudo mais fácil, tudo é mais acessível. Então não é interessante. Eu entendo que descriminalizar isso nesse momento vai prejudicar. E garanto para vocês, se houver de fato isso, a gente não só não vai resolver essa questão carcerária, né, que também é um dos pontos que eles falam, é para diminuir a superlotação de presídios, não só não vai ter esse impacto tão grande em relação a isso, até porque a maioria dessas pessoas acabam nem ficando presas, né? No Brasil, aliás, um estuprador, muitas vezes, aí, um criminoso, um traficante, já me contaram isso, né? E tem traficante aí, um dos maiores traficantes internacionais saem pela porta da frente de certos tribunais aí, né? Então, obviamente, não vai ser isso que vai diminuir a criminalidade, que vai diminuir
a questão do encarceramento em massa e outras coisas. Mas com certeza vai trazer uma série de outros problemas, porque não deixa de ser uma espécie de incentivo indireto. Bom, agora pode, né? Não é crime, não tem problema. Então o que tem, né, eu fazer uma coisinha? Resultado, vai ter mais problema de saúde pública, vai ter mais internação, vai ter mais acidente em casa, vai ter mais agressão contra as mulheres, vai ter mais crimes cometidos por conta das drogas. A gente vê em São Paulo, por exemplo, né, isso é muito claro, tem lá toda essa problemática ali, que é um problema quase sem solução da Cracolândia, né, que todo mundo fica empurrando um para o outro. Vocês acham mesmo que se tirar essa criminalização vai resolver essa situação? O pessoal fala, não, agora a gente pode simplesmente diluir, resolver e vai acabar. Não, pelo contrário, vai ter mais gente usando, provavelmente vai aumentar. Então, é isso, né? Acho que é uma questão de lógica um pouco, né? Não precisa ser tão inteligente assim para, nossa, precisamos fazer um debate tão profundo. Tá na cara, né? A gente já vê isso, o que acontece com as drogas listas. Imagina se a gente resolve descriminalizar dessa maneira aí, sem qualquer estudo, sem qualquer referência e sem verificar a obviedade das situações, né? E mais uma dúvida sobre esse assunto, Fabiana. Como que funciona isso de julgar um tipo de pena inconstitucional? Isso elimina a matéria do crime? Então, realmente é um buraco aí, né? É difícil falar isso, mas parece que sim. A proposta que foi colocada no Supremo é exatamente essa. Então, vai deixar de ser um tipo penal, né? De criminalização penal. O que na prática é muito complicado, eu vejo isso na prática, porque a gente tem que pensar que crime, esse tipo de crime todo dia entra em delegacia, todo dia é lavrado um termo circunstanciado e todo dia se aborda esse tipo de questão. Então, como que na prática o delegado, né, vai colocar? Ele vai realmente colocar como menos gravoso ou a utilização do tipo de droga que nem que o Emerson acabou de levantar? Esse problema me preocupa, né? São só consideradas para as drogas mais leves, mas isso na prática significa o quê? Potencial em matar, potencial de perder o controle, de problematizar coisas na sociedade, tudo isso é muito subjetivo. Então, mais uma vez, colocar nas mãos daquele que vai fazer o termo circunstanciado, às vezes situações tão graves e situações que não é só de saúde pública, situações, volto a falar, que também convergem aí para questões de crimes, né? Crimes graves e corriqueiros. A cidade de São Paulo é o maior exemplo disso, também volto a falar. Então, numa ponta, quando você vê os gestores tentando lutar para que isso se minimize numa cidade como o tamanho de São Paulo, a gente vê na outra ponta a tentativa de descriminalização de drogas. E aí, para o pessoal que eu sei que é libertário, que pensa de uma forma diferente, a gente precisa pensar isso na prática. Na prática, como é colocado. Na prática, o que vai fazer com que a sociedade melhore ou piore. E eu não vejo isso como uma forma de abonar ou melhorar a situação real de criminalidade e situação de saúde pública das grandes cidades que vem enfrentando aí seríssimos problemas, mesmo porque a legislação não acompanha o avanço, né, dessas drogas ilícitas no mercado. Bom, pessoal, eu quero lembrar você que nós, da Gazeta do Povo, estamos com um preço imbatível para você se juntar à luta contra a censura. Vamos assistir no vídeo a seguir o que você pode fazer com apenas R$6. Nós denunciamos o arbítrio desde o início. Nós reunimos as vozes que estão lutando pelo nosso país. E nesse momento que o Brasil está vivendo, decidimos não deixar ninguém de fora. Assine agora a Gazeta por apenas R$6 por mês nos primeiros 6 meses e tem acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções claras. Além do desconto de 75%, você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Clique no link e acesse. O momento de assinar a Gazeta é agora. É isso mesmo, você pode ter acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil, com editorias fortes. Basta clicar aqui no link da descrição do vídeo, preencher um cadastro rapidinho e pronto. Nós não temos medo de nos posicionar, assine por apenas R$6 ao mês nos primeiros 6 meses e ganhe ainda um e-book exclusivo.
Fabiana, Emerson, muito obrigada pela participação de vocês aqui novamente. Obrigada também ao Deltan, né, que participou com a gente no comecinho do programa, não pôde continuar. Então, convido vocês a fazerem as considerações finais e se despedirem do pessoal. Fabiana. Bom, muito boa noite, Emerson, Lorena, o pessoal que nos acompanha também. Vou deixar meu boa noite aqui para o Deltan. Tem sido dias bem difíceis para nós, né, de acompanhar e dar conta de todas as decisões e polêmicas, né? O direito, a parte técnica tem ficado de lado, e a gente, quando comenta isso, é até engraçado os comentários que a gente recebe, falando: vocês acreditam ainda na justiça? Sim, nós acreditamos. Se não acreditássemos, não estaríamos aqui. O mínimo de legalidade é preciso haver. Então, é por isso que a gente briga, e por isso eu enfatizo para vocês assinarem a Gazeta do Povo, porque abre espaço para nós falarmos dessas coisas com liberdade e também com exatidão. E peço também desculpa hoje, porque é um dia que eu não estava muito bem de saúde, mas deu para fazer o programa. Espero que não tenha ficado nenhum vácuo aqui. E semana que vem estaremos melhor, e já com a presença do Deltan, que também faço votos para que dê tudo certo. Tá bom? Boa noite, obrigada, Emerson, obrigada, Lorena, obrigada ao pessoal que nos acompanha. Pessoal, bem lembrado isso que a doutora Fabiana disse, né? Eu sei que muita gente às vezes fica desesperançoso, né, desanimado, fala: gente, mas não para, tá cada dia piorando. E eu vou ler aqui um pequeno trecho de um texto, né, do Dr. Ives Gandra Martins, que eu digo para vocês com total, com muita felicidade, né, que esse texto foi responsável por várias vezes me trazer de volta à advocacia. Não pensem que é fácil, né? Eu inclusive já pensei várias vezes em desistir por ver tanta coisa ruim, tanta coisa injusta acontecendo. Mas esse texto sempre me trouxe muito, me fez retornar com muita força e acreditar na justiça e na missão que nós temos, né? Então, vou ler esse pequeno trechinho aqui, que é muito bacana, e deixo essa mensagem de esperança e de confiança para todos. Quando os governos violentam o direito, não tenha receios de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram da tua postura, e os pusilâmines te critiquem pela acusação. A história da humanidade lembra-se apenas dos corajosos que não tiveram medo de enfrentar os mais fortes, se justa causa, esquecendo ou estigmatizando os covardes e os carreiristas. Não percas a esperança quando o arbítrio prevalece. Sua vitória é temporária. Enquanto fores advogados e lutares para recompor o direito e a justiça, cumprirás teu papel, e a posteridade será grata à legião de pequenos e grandes heróis que não cederam às tentações do desânimo. Né? Esse é um texto que se chama Decálogo do Advogado, mas eu acho que ele serve para todos nós, né? Não percam a esperança, tá? Continuemos lutando contra o arbítrio, contra os abusos, contra os governos, e não tenham medo de perseguições, porque se você estiver fazendo certo, você vai ter sua recompensa, mas sua recompensa não vai ser aqui, vai ser lá em cima, né? Então continuem firmes e fortes aí, para trás nem para pegar impulso, e não esqueça, curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e assine a Gazeta do Povo, e nos ajude aí a continuar sempre com esse bate-papo muito gostoso com vocês. Boa noite a todos e até a próxima semana. Muito bom, obrigada, Emerson, Fabiana, Deltan também. Até semana que vem para vocês, e até semana que vem também para você que nos acompanhou até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, e na quarta que vem estamos juntos novamente. Tchau, tchau!